Olá, gente querida! Bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Dom Paulo Jackson. Estamos no terceiro domingo do Advento. A igreja chama esse domingo de Domingo Gaudete. Gaudete, essa expressão latina significa alegrai-vos, exultai. É o domingo da alegria. Dentro do nosso itinerário de preparação para o Natal do Senhor, como que a igreja antecipa as alegrias do Natal. Hoje é dia 12 de dezembro, também seria dia de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. Mas, por causa do domingo do Advento, obviamente, o domingo prevalece. O texto do Santo Evangelho é de Lucas, capítulo 3, versículos 10 a 18. O que devemos fazer? É essa a grande pergunta hoje no Evangelho de Lucas. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntavam a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, o que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa, e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, estamos nesse terceiro domingo do Advento, conhecido como Domingo da Alegria, em meio ao percurso de caminhada para o Natal de Jesus. Nós como que antecipamos a alegria do Natal. A mesma coisa acontece no período da Quaresma. No 4º domingo da Quaresma, em meio ao caminho penitencial da Quaresma, a igreja celebra o Domingo Letare, que significa a mesma coisa, alegria. É um modo de dizer, em meio ao caminho penitencial, em meio a esse caminho marcado pela conversão, pela oração, pela vigilância, a igreja como que antecipa a esperança, a alegria da grande festa que está por celebrar. É o mistério da própria vida humana. No parto, nossa mãe, ao mesmo tempo, chora e sorri. O choro e o riso estão juntos desde o nascimento. Cruz e ressurreição perpassam todo o Evangelho. Exílio e retorno do exílio. A destruição e a reconstrução de Jerusalém. Como o salmista diz, semeando entre lágrimas, colhendo com alegria. Estas duas realidades perpassam o tempo todo a nossa vida. Olhemos um pouco as leituras. O profeta Sofonias, na primeira leitura, faz um convite à alegria. Essa alegria não é uma alegria fugaz e passageira, não provém dos bens materiais, mas provém da atuação de Deus.
O texto da primeira leitura pertence a um bloco de oráculos de restauração. Sofonias profetizou no período do rei Josias, provavelmente antes da reforma de Josias. O reino de Judá estava debaixo do poderio do Império Assírio, e o rei da Assíria, o imperador, cobrava pesados impostos. Com o enfraquecimento do império estrangeiro, o povo de Deus vive um vento de esperança em vista exatamente da restauração nacional. As esperanças foram postas no jovem rei Josias. Sofonias, portanto, oferece oráculos contra as nações, especialmente contra a Assíria, mas também contra a própria cidade de Jerusalém. O livro deste profeta depois foi relido na perspectiva do exílio da Babilônia. Sofonias anuncia o dia do Senhor, o dia de Adonai, algo que atingirá a todos os pagãos, mas também Judá, o povo de Deus. A mensagem fundamental é que Deus revogou a sentença contra o seu povo. E ao mesmo tempo o profeta Sofonias anuncia o surgimento de um resto fiel, piedoso, que guardará a fidelidade e a aliança com o Senhor. É por isso que o povo deve alegrar-se e regozijar-se. O profeta, na leitura de hoje, dá algumas razões para a alegria tomar conta do povo. Ele diz que o Senhor expulsou os tiranos e eliminou os inimigos do povo de Deus. O Senhor revogou a sentença contra o povo. O Senhor está com Jerusalém. O Senhor afastará a desgraça e o opróbrio que pesava sobre Judá. Deus fará justiça a Israel contra os seus opressores. São muitas razões para que haja de fato alegria e júbilo em meio ao povo de Deus. O salmista resume a experiência da alegria exatamente no fato de Deus ter cuidado do seu povo. Paulo continua com a mesma temática. Ele escreveu a carta aos Filipenses quando estava preso. No entanto, a carta aos Filipenses é a carta paulina em que ele mais fala de alegria. Parece bastante paradoxal. O motivo desta alegria fundamentalmente está no versículo 5º. O Senhor está próximo. A parousia, a vinda gloriosa de Cristo como Senhor e juiz da história para Paulo, é um motivo de muita alegria. Para Paulo, a parousia é algo bastante iminente, ao menos até agora. É a realização da grande espera salvífica no Deus da vida. Algo que estava para acontecer muito em breve. E para Paulo é um acontecimento eminentemente feliz, alegre, esperançoso. A nossa salvação está próxima, assim pensa Paulo. Ele é marcado por uma atitude de confiança profunda e restrita na providência de Deus. E essa postura, confiança, esperança, alegria, deve ser a postura adotada por todos. Por isso, oração e ação de graças devem ser exatamente a atitude de alguém que espera o Senhor. E o Evangelho de hoje? No Evangelho de hoje não aparece explicitamente a palavra alegria ou o tema da alegria. Aparece de modo transversal, assim digamos. No Evangelho de hoje, mais uma vez, encontramos o profeta João Batista. Domingo passado, vocês recordam, João apresentou a imagem de um caminho reto e plano. Hoje, a sua pregação tem um caráter bastante social. 3 categorias de pessoas o procuram: as multidões, os cobradores de impostos e os soldados. A pergunta que fazem é a mesma: e nós, o que devemos fazer? Às multidões, João orienta a caridade, concretizada na partilha da roupa e da comida. São 2 obras de misericórdia: vestir os nus
e dar de comer a quem tem fome. Aos cobradores de impostos, João pede a honestidade e a retidão. Não cobrar mais do que aquilo que está estabelecido. Aos soldados, João dá duas orientações: não usar de violência para se apropriar dos bens dos outros à força, e também não oferecer falsa acusação no tribunal. Apropriar-se dos bens dos outros significa roubar. Não oferecer falsa acusação, não levantar falso testemunho. Percebam que são 5 coisas muito práticas: vestir os nus, matar a fome dos famintos, ser honesto, não cobrar mais do que o estabelecido, não roubar, não usar de violência para se apropriar das riquezas dos outros e não levantar falso testemunho nos tribunais, isto é, não fazer acusação falsa contra ninguém. Numa palavra, poderíamos dizer, o que João quer nos dizer é bom ser bom. Essa deve ser a maior fonte da nossa alegria. É bom ser bom. É bom ser justo, ser ético e fazer o bem. João é o precursor de Jesus. Eu termino dizendo outra grande fonte de alegria que deve ser também a nossa alegria: a humildade, a capacidade de não ser o protagonista. João não é o protagonista e ele sabe disso. O protagonista é Jesus. Ele é o precursor, ele é o preparador, ele prepara o caminho, ele vem à frente, ele é o arauto. Mas aqui está outra grande fonte de alegria para a humanidade: a alegria da humildade, a alegria de não querer sempre ser o protagonista. O que é que poderíamos dizer de João? Vejam, 7 frases interessantes que nos ajudam a compreender como ser precursor é algo também bastante belo. João é a voz que grita no deserto. A palavra é Cristo. Mas João empresta a sua voz para que Cristo possa falar. João não é a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz. Ele é como se fosse o candelabro, o lampadário, onde se coloca a lâmpada, a luz para iluminar a casa inteira. Meu abraço para Dom João Justino, que tem esse lema episcopal, para dar testemunho da luz. Como é bonito esse lema. É João Batista, aquele que não é a luz, mas veio para dar testemunho da luz, porque a luz é Cristo. Ele não é o esposo, mas ele é o amigo do esposo. Ele acompanha o esposo. Ele diz: eu batizo com água, ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele diz: eu não sou digno nem de abaixar-me para desamarrar a correia das sandálias de Jesus. Ele diz que ele cresça e que eu diminua. Ele diz: depois de mim, vem alguém que é mais forte do que eu. Jesus é o mais forte, ischiroteros, o mais forte de todos. Meus irmãos, minhas irmãs, que alegria tão grande nesse domingo, domingo da alegria, com Sofonias, com Paulo, com o salmista, com João Batista no texto do Santo Evangelho. A alegria de preparar-nos bem para o Natal, a alegria de não sermos o protagonista, mas de cooperarmos na obra da salvação. Ser ponte, ser mediador, ser precursor, que aponta para aquele que é o mais forte, o esposo que vem. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus nos permitir.